Romanos capítulo de número 12, do 1 ao 2, nós vamos falar sobre Deus não aceita menos que o nosso melhor. Deus, ele não aceita que não seja o nosso melhor, irmão. E tem que ser o melhor que nós temos que dar para Deus. Temos que fazer mesmo o melhor que você tem, dê a Deus, o melhor que você tem. Romanos capítulo 12, do 1 ao 2 diz assim: rogai-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus. O apóstolo Paulo já começa dizendo assim: olha, rogue, em outras palavras, ore a Deus pela compaixão dele para conosco. Paulo diz: olha, você tem que orar, viu? Para que a compaixão de Deus chegue até você, para que o amor de Deus chegue até você. Dá para perceber que a pessoa está toda errada, né? E Paulo está dizendo assim: rapaz, você tem que orar para ver se Deus torne novamente o amor dele para com você, para que a piedade dele, a misericórdia, a graça dele volte para você novamente. Rogue, viu? Comece a rogar. Aí a Bíblia diz assim: que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Paulo disse: olha, além de você rogar, além de você pedir a Deus a compaixão, você tem que apresentar o seu corpo a Deus em sacrifício vivo. É você sacrificar o seu corpo para o pecado. É você se acorrentar, colocar o cadeado e jogar a chave fora e dizer assim: eu não vou pecar, eu quero me sacrificar. E tem que ter um sacrifício. Você não vai ver na Bíblia Deus ajudando ninguém, entre aspas. Quando o esforço, Deus está vendo que você consegue fazer, não espere por Deus, irmão. Deus só vai lhe ajudar quando você não tem mais força. Mas enquanto você pode andar uma légua, 1 quilômetro, assim, você pode andar. Agora o segundo quilômetro em diante, quem vai ajudar sou eu, que eu sei que você não vai conseguir, mas essa aí você consegue. E muitas vezes nós questionamos a Deus assim: Deus, por que eu tenho certos tipos de desvio, certo tipo de pecado que eu não consigo sair? Você tem que se esforçar, Luiz Carlos. Não foi à toa que Deus falou para quem? Para Josué. Josué 1:9 em diante, Deus falou 3 vezes: esforça-te, esforça-te e tem de bom ânimo. Então tem que ter um esforço da nossa parte. É tudo esperar em Deus, tudo eu vou esperar em Deus. A pessoa quer um emprego, mas não bota currículo. Quer que o emprego bata na porta? Não, eu quero um emprego, eu vou jejuar, vou orar. Você vai orar, jejuar, vai tudo. Você acha que acontece milagre? Acontece. Mas só que esperar bater na porta, isso não existe, irmão. O esforço seu é você mandar fazer um currículo e você sair nas empresas entregando. Você faz a sua parte, Deus aí vai usar a pessoa lá do RH da empresa e vai dizer: você, eu gostei do seu currículo, vem aqui trabalhar. Então nós precisamos fazer um sacrifício na área espiritual e na área também material, para que nós venhamos ter vitória. Se você for observar no livro de Provérbios 6, a Bíblia fala sobre a formiga. E ele diz assim: vai ter com uma formiga, ó preguiçoso. A formiga, ela não trabalha no inverno, porque um pingo de água para uma formiga é como se fosse um balde de água, ou um túnel. Então elas trabalham no verão, irmão, e incansavelmente ela trabalha. Então ela tem reserva para quando chegar o inverno, ela está bem. Então precisamos de reserva.
Para quando chegar o inverno nas nossas vidas, as guerras nas nossas vidas, nós estamos, firme. Eu estou cheio de reserva, de tanta oração, tanto jejum, tanto sacrifício que eu fiz. Labassuri arabassa. E Paulo diz: rogue a Deus pela compaixão dele, viu? Porque do jeito que você está andando, Deus está se distanciando de você, da misericórdia está se distanciando. Ele está se distanciando de você, sabe o que? A piedade, a compaixão e a graça. Rogue novamente a Ele, para que Ele tenha novamente um olhar de compaixão para com você. Agora você precisa, Paulo dizendo, agora você precisa apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Aí no versículo de número 2 assim: e não sejais conformado com este mundo. Eu me conformar com esse mundo, achando que o mundo é uma coisa normal para mim, não é normal para o crente. Rapaz, o inimigo das nossas almas, irmão, ele está fazendo arruaço. Ele coloca na mente das pessoas: faça isso, e a pessoa vai lá e faz. E nem tudo que está na nossa mente é nós fazemos. Você viu um casal de missionário? Um rapaz barbudo matou o filho a paulada, e outros 3 ele deixava passar fome. Rapaz, como é que pode, irmão? Casal de missionário, pregador, o diabo entrou na mente dele. O outro deu um chute na filha de 3 anos, porque a filha não deu bom dia ao pai nem à mãe, e foi preso. Rapaz, Deus tem misericórdia da nossa alma. O inimigo está entrando na mente das pessoas para fazer coisas absurdas. É por isso que nós precisamos rogar muito a Deus: Deus, me purifica, me santifica, me lava, que a minha mente seja santa, que minha mente seja pura. Aí ele diz: não se conformei com este mundo. Não tem como se conformar com este mundo, irmão. Eu vou fazer o que lá no mundo? Aleluia. Ele diz assim: mas seja transformado pela renovação. Se transforme, seja uma pessoa renovada, uma pessoa diferenciada no meio de um mundo corrupto. Aleluia. E ele diz: mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. O entendimento não do mundo, mas o entendimento de Cristo, irmão. Tem que haver dentro de nós. Aí ele diz: para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. As pessoas querem experimentar de Deus a bondade dele. Mas só que para você ter a bondade de Deus, você precisa também não se conformar com esse mundo. Porque Deus, ele é bom. Tem uma passagem da Bíblia muito conhecida no nosso meio: se um pai pedir um pão ao filho, Deus vai dar uma pedra? Não tem como não, meu filho, não tem como. Se o filho pedir um peixe, o pai vai dar uma serpente? Aí a Bíblia chega ao ponto e diz assim: vós que sois mau, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, imagine eu, Deus, se que lhe pedirem, eu lhe dou até o Espírito Santo. Porque nós também não conseguimos essa bondade de Deus sobre nossas vidas? Deus estava se distanciando do povo de Roma, e ele disse: roga a Deus pela compaixão dele, porque ele está se distanciando de você. Ele está distanciando de você. Misericórdia. Aleluia. Precisamos passar por essa experiência, para que nós tenha a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre é boa para conosco. Oh, glória a Deus. Deus não aceita menos do que o nosso melhor, irmão. Deus quer o melhor que nós temos que dar a Ele.
E infelizmente nós muitas vezes não conseguimos dar o seu melhor. É um questionamento que nós temos. Nós questionamos muito a Deus. Deus, por que eu não consigo? Aleluia. Malaquias capítulo 1, versículo do 6 ao 14. Glórias a Deus. Malaquias capítulo de número 1, do 6 ao 14. O filho honra o pai, e o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? O que acontece aqui é que pessoas muitas vezes não honram nem o pai físico e nem o pai espiritual. E Deus está dizendo, ó, o filho honra o pai, e o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Não honra nem o pai humanamente, nem o pai espiritualmente. Deus está dizendo assim, rapaz, eu quero que você me honre, para honrar você. E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Se nós realmente reconhecemos Deus como Senhor, onde está o temor? E temor, respeito, reverência. E cadê reverência diante de Deus? O respeito diante de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdote, que desprezai o meu nome. E Deus não estava falando com qualquer pessoa, estava falando com os sacerdotes. Não foi com os membros da igreja, falando com os pastores. Ô pastor, onde está a minha honra que você não me honra? Onde está o temor, o respeito, a reverência por mim, que você não tem respeito nem reverência por mim? Ó vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome, e ainda questionar Deus. Deus dizendo, rapaz, eu estou dizendo a você, está usando Malaquias para dizer para você, que você está desonrando o meu nome. Com as suas atitudes você desonra a mim. Com as suas atitudes as pessoas blasfemam de mim. Com as suas atitudes as pessoas não adentram a igreja por causa de você. E agora você chega para mim, o sacerdote, assim, e que nós desprezamos o teu nome em quê? Oferecerei sobre o altar pão imundo, e dizei, em que te havemos profanado? Nisto dizei, a mesa do Senhor é desprezível, quer dizer, ofereceu ao Senhor pão imundo. Nós se lembramos logo de quem aqui? De Caim. E Caim era o quê? Tinha uma roça, né? Uma roçazinha, tinha lá várias frutas, vários legumes. Ele pegou os legumes pior que tinha e foi oferecer a Deus. Já o irmão dele, Abel, pegou o melhor ovelhazinha que tinha ali, o melhor cabrito que tinha, foi oferecer a Deus. Aqui está dizendo, oferecerei no meu altar pão imundo. O versículo outro diz assim, porque quando oferecerei animal cego para o sacrifício, isso não é mal, rapaz? Isso não é mal? Quer dizer, eles estão fazendo a mesma coisa que Caim. Ele pegou o versículo 8, porque quando oferecerei animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando oferecerei um coxo, enfermo, isso não é mal? Ora, apresentai ao teu governador, porventura terá ele agradado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Nenhum governo vai aceitar. E ninguém vai aceitar um animal cego, coxo, um animal doente. E ele sabia, porque nós estamos lendo Malaquias, ele sabia a história de Caim, que ofereceu o pior que tinha a Deus e Deus não aceitou. E nós queremos oferecer o pior que nós temos. Sabe o que acontece, irmão? Nós queremos muitas vezes arrumar a nossa casa
mas não quer arrumar a casa de Deus. Muitas vezes não precisamos do segundo sapato. Muitas vezes não precisamos de certas roupas. Muitas vezes não precisamos de comprar uma nova televisão. Muitas vezes não precisamos de comprar uma nova geladeira. E muitas vezes você olha para a igreja assim, ó, rapaz, eu estou olhando aqui, está precisando de tal coisa, eu vou comprar isso aqui para a igreja. Nós queremos dar o melhor para a nossa casa, mas para a casa de Deus nós não queremos dar o melhor. A verdade é essa, irmão. Nós não abrimos mão, somos mão mirrada para a casa de Deus. Aleluia! E a própria Bíblia, amado, nos diz aqui, ó, em Malaquias 3, que fala sobre o dízimo. Ele diz que abriria a janela dos céus e derramaria bênção e bênção sem medida. Está aqui no versículo de número 10 de Malaquias 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Você traz e faça prova de mim. De mim, diz o Senhor dos Exércitos, faça prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramará sobre vós uma bênção tal, até que haja suficiente para recolher. E nós somos, ó, mão mirrada para a casa de Deus. Eu conheci uma pessoa, essa pessoa congregou até aqui, ela ganhava 2 salários, ganhava o salário dela e do marido. Ela chegou para mim e falou assim, eu dou o dízimo do meu, mas o dízimo do meu marido eu não dou. O marido dela é falecido. Se ela ganha dinheiro, ela tem que fazer o quê? Tem que dar o dízimo de tudo que recebe. Eu questionei alguma coisa? Ela é conhecedora das escrituras. Eu poderia questionar, não, irmão, a senhora está errada. Não, porque não é minha. A consciência dela é que vai falar com ela. Tem coisa que eu não entro, irmão. Então eu não vivo da obra e nunca quero viver da obra. Eu quero ser um dia empresário para não viver da obra. Agora a consciência dela é que vai pesar. E muitas das vezes as pessoas querem que a janela do céu se abra. Irmão, só é 10%, irmão. Você sabe que as pessoas católicas, eles dão o dízimo deles? Porque minha mãe dá. Não o dízimo é dar uma oferta. E tem pessoas que nem dízimo nem oferta dá dentro da igreja. Os católicos agora têm um Pix que eles fazem para a igreja católica. E é para nós viver essa palavra, porque nós temos mais conhecimento da escritura mais do que ele, e a verdade é essa, temos mais conhecimento e não queremos viver. E queremos que as bênçãos de Deus aconteçam nas nossas vidas. Aleluia! Entregando a Deus o pior que tem. Porque quando oferecerei animal cego para o sacrifício, isso não é mal, irmão. Entregar o seu pior, entregar o seu melhor para Deus. Será que não vai ter retribuição? Vai ter sim, rapaz. Tudo que você faz para Deus, irmão, Ele vai lhe retribuir, não se preocupe não. Hoje eu estava em casa pensando, hoje às 5 e pouca, eu cheguei aqui 5h40, eu estava assim, muitas das vezes eu nunca cheguei para agradecer ao Wellington, nem a missionária e nem Gilson, por limpar a igreja de Deus. Mas se eu agradecer a eles, é como se estivesse dizendo assim, a igreja é minha, obrigado, irmão, porque você fez alguma coisa. O que vocês fazem, irmão, não é para mim, é para Deus. E você vai ter a recompensa, pode ter certeza absoluta. Tudo que você faz na casa de Deus, pode ter certeza, Deus não fica devendo nada a ninguém. Luiz Carlos, me dê a chave da igreja que eu vou fazer a minha limpeza. Não é para mim que você está fazendo. Você não está limpando, eu estou ajudando o pastor Luiz Carlos, não, você está ajudando o próprio Deus. E por isso que muitas das vezes eu não chego assim, obrigado missionário por limpar lá, obrigado evangelista por limpar lá, obrigado levita Gilson por limpar lá, porque não é para mim, é para Deus, irmão. Alelá bacanda súbia,
Aí o versículo de número 9 de Malaquias diz assim: agora, pois, eu suplico, pede a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Malaquias diz assim: agora você peça a Deus, viu, sacerdote, entregando pão imundo no altar, entregando animal cego e coxo no altar para fazer sacrifício. Agora vocês precisam suplicar. Existe oração e existe súplica. Súplica é diferente de oração. Quando a Bíblia está falando suplicar, você chorar, chegar ao ponto de sair da alma a oração, para ver se Deus tem misericórdia de você. Porque o que você está fazendo não é o melhor para Deus. Agora, pois, eu suplico, peço a Deus que seja misericordioso conosco. Isso veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor? Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? E eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitará a oferta das vossas mãos. Eu disse: rapaz, não estou aceitando nada seu. Tem uma passagem da Bíblia em Malaquias, diz que se você, irmão, vai entregar uma oferta no altar, ou um dízimo no altar, procure saber se você tem mágoa de alguma pessoa, e vá ligeiro pedir o perdão daquela pessoa. Porque se um juiz, Deus, vier, ele não aceita a sua oferta e nem o seu dízimo. Se tiver com mágoa ou com ódio, alguma coisa assim, for dar o dízimo e a oferta, Deus não aceita. Ah não, mas eu dou o dízimo. Uma certa vez Jesus questionou os fariseus assim: rapaz, vocês dão o dízimo do hortelã, do edro e do cominho, lá em Mateus 23, mas despreza o mais importante da lei, que é o amor, a misericórdia e a compaixão para com as pessoas. Jesus disse assim: olha, você tem que fazer essa daqui e não omitir a outra, tem que ter uma coisa conjunta. Se você não tem amor, você não tem misericórdia e oferta a Deus, eu disse: eu não estou recebendo nada seu. É tudo conjunto. É uma partícula e uma encaixada uma na outra. Não adianta só dar o dízimo e fazer outras coisas erradas. Meu Deus e meu Pai, aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia diz: quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o vosso altar, e eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Eu disse: rapaz, eu não aceito não, viu? Estou aceitando nada do seu sacrifício. O seu sacrifício está sendo em vão, porque está sendo incompleto. Deus não aceita menos do que o nosso melhor. Temos que dar o melhor. O melhor em tudo, o tempo que você tem, dá para Deus, irmão. Aleluia! Glória barabarabácia. Glórias a Deus. Mas desde o nascente do sol até o poente, grande entre os gentios, o meu nome, Deus falando: olha, o meu nome é grande entre os gentios, aleluia, entre o poente e o sol, como faz assim, ó, norte, sul, leste, oeste, o meu nome é grande. Em todo lugar que oferecerei o meu nome incenso, é uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor. Mas vós profanate, quando dizei: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto é uma comida desprezível. E nunca foi a mesa do Senhor impura, mas eles fez a mesa do Senhor impura.
uma igreja impura, uma igreja cheia de maldade. Meu Deus! E dizei ainda: eis que cansareis e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vos oferecerei o que foi roubado, o coxo e enfermo, assim trazei ofertas. Aceitará eu isso de vossas mãos, diz o Senhor? Pois seja maldito, enganador, que tendo um macho no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor o que também tem maculado, porque eu sou o Senhor grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Meu rapaz, eu sou grande de tal maneira que dei tanto livramento ao povo de Israel, tanta coisa que eu fiz por vocês, de vocês fazendo o que estão fazendo no meu altar, mas estava falando com o sacerdote, não estava falando com qualquer pessoa, foi com o sacerdote. Aleluia. E essa série de mensagens, irmão, está falando sobre salvação. Sem sacrifício não tem salvação. Aleluia. O resultado da salvação. Qual o resultado da salvação? Temos vida na salvação. Na salvação temos esperança. Na salvação temos posição. Na salvação temos propósito potencial. O resultado da salvação, temos vida. E a vida é com abundante, né, irmão? Em Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 1, você vê o resultado da salvação. E essa salvação que Deus quer nos dar. Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 1 diz assim: e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecado. Então a Bíblia está dizendo assim: rapaz, eu vivifiquei vocês, eu trouxe vida para vocês, porque vocês estavam mortos nas vossas ofensas e pecado, nos seus delitos e pecado, vocês estavam mortos, porque o cabeçalho está ali, a salvação é pela graça. E o que é graça? Favor não merecido. E Deus, que vê que você não merece, mesmo assim, Ele leva a graça sobre nossas vidas, um favor não merecido, nos vivificou, nos trouxe a vida, onde nós estava morto. Porque que não tem vida está morto, mas morto no sentido vivo e morto ao mesmo tempo. Imagine, você está na ofensa do pecado, você está no pecado, Deus olha você como morto. Eu disse para lá, está um morto ali andando, um morto andando, um zumbi. Meu Deus e meu Pai, aleluia. Temos vida, e Deus quer nos dar essa vida, quer nos vivificar, quer nos ressuscitar no meio de um povo morto, nas ofensas e pecado. Aleluia. João capítulo 3, versículo 16, temos vida na salvação, irmão. Aleluia. E João 3,16, que é conhecido, nos mostra a vida de Deus para conosco através da salvação. Deus quer nos salvar para nos dar vida, e vida em abundância. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas é o mundo, irmão, foi o mundo. Os quatro cantos do mundo Deus amou. É por isso que eu não posso acreditar que existe ETs. Se Deus amou o mundo, amou o universo, você acha que se outros planetas tivessem pessoas, Deus também não ia amar? Se Ele amou, então só existe pessoas só na Terra, porque Ele seria injusto, né? Ele fez um planeta com gente, o segundo planeta com gente, o terceiro planeta com gente,
Ah, mas eu vou salvar só a terra. Então ele não é amor. Então por isso que eu não acredito. E esse tem lógica, porque a Bíblia diz que ele é amor. Ele é 100% amor. Ele não vai fazer um grupo de pessoas e depois destruir, depois assim, não vou levar o evangelho para ele não. Vou levar só para o povo da terra. E por isso que eu não acredito, minha ter. Meu Deus. Aleluia. Porque Deus o amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, o único filho que tinha, ele deu. Isso que é amor. E ele deu o único filho. Mas quando você olha lá no livro do Salmo 22, a Bíblia diz que ele virou as costas para Jesus, o próprio Deus. Porque quando Jesus ficou cravado ali no madeiro, na cruz, ele viu o pecado de Luiz Carlos, o pecado de tal pessoa, de tal pessoa, de tal pessoa, e Deus não contempla pecado, e virou as costas, e os filhos levou todos os nossos pecados sobre ele. Um sofrimento terrível, irmão. Mas a Bíblia diz que ele entrega o próprio filho pela humanidade, o único que tinha. Porque todos aqueles que nele crê, não vai perecer. Todo aquele que crê em Jesus, ele não vai perecer, ele não vai morrer, mas tem a vida eterna. Isso é garantia. E nessa passagem aqui está todo escrito em vermelho, é Jesus pregando para os discípulos, e principalmente para um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, eu quero sua alma, rapaz. Você está no meio errado. Você está andando com os fariseus, e você veio aqui de noite conversar comigo. Nicodemos, eu sou aquele que Isaías falou. Você conhece muito a lei. Eu sou aquele que Moisés falou. Você conhece muito a lei. Eu sou aquele que Eclesiastes falou, Salomão, e todas as escrituras do Velho Testamento, que você tem conhecimento. Nicodemos, eu sou ele, estou diante de ti, e estou dizendo para você, eu amo o mundo, eu sou o único filho de Deus, que Isaías falou, e você bem sabe, Nicodemos, porque Nicodemos conhecia a lei. Nicodemos, você conhece Isaías 53? Ele deve ter dito, conheço, eu conheço muito a lei, eu sou bem sábio. E está escrito que no versículo 7, Isaías estava falando, não dele mesmo, né, Nicodemos? Nicodemos é verdade, estava falando de um, e eu sou esse que Isaías estava falando, que fui levado como ovelha muda ao matadouro. Meu Deus e meu Pai. Essa passagem era o próprio Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos e José de Arimateia, dois que faziam parte do povo dos fariseus lá, se converteu. Quando Jesus morreu, estava lá o corpo de Jesus, Nicodemos disse assim, ô Pilatos, eu quero o corpo dele. Veja também José de Arimateia, eu também quero o corpo dele. Mas todos os dois não se pronunciavam dizendo que era adoradores de Cristo com medo. Mas pela Bíblia Sagrada para perceber que eles tinham uma paixão por Cristo. Aleluia. Por isso nós não podemos esconder, irmão. Todo mundo que me conhece, eu digo, eu sou pastor, eu sou evangélico. É um prazer que eu tenho. Aleluia. O resultado da salvação, temos esperança. E Deus nos dá essa esperança dentro de nós, irmão. Esperança de salvação. Esperança de dias melhores, irmão. Dias melhores. Da qual a própria Bíblia diz que são dias piores, mas para nós são dias melhores. Efésios 6 e versículo de número 13. Os dias maus que vai acontecer. Mateus capítulo 6, versículo de número 34. Basta os seus dias cada mal. Mas só que nós temos esperança de um dia melhor. Aleluia! Aleluia! Efésios capítulo 2. Aleluia! Dias melhores. Efésios capítulo número 6.
Glórias a Deus. Efésios capítulo número 6, versículo de número 1. Vós, filho, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Está vendo aí? Aleluia. Nós só podemos, irmão, receber a salvação quando nós somos obedientes a vossos pais. O versículo 2 diz: honrar teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pessoas querem receber promessa de Deus, querem receber as bênçãos de Deus, mas se não honrar pai e mãe, não tem como. Versículo de número 3: para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Por que o menino hoje não chega a 70 anos, 50 anos? Porque desobedece, o pai disse: não faça isso. Ele vai lá e faz. Aí não vai ter muito tempo duradouro na terra. Amado, a mãe tem uma visão grande. O pai tem uma visão grande. Quando o pai fala, a mãe fala, o filho não obedece, a filha não obedece, lá na frente dizia: se eu ouvisse meu pai, se eu ouvisse a minha mãe, mas aí não, mas aí já é tarde, já sofreu as consequências. Bendito seja o nome do nosso Deus. Temos esperança, aleluia. 1 Coríntios capítulo 15 nos mostra da esperança que nós temos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 16. A esperança que nós temos, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Paulo dizendo: olha, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Aí ele vem falando no versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Aí ele vem falando no versículo 18: e também os que dormem em Cristo estão perdidos. 19: se esperamos em Cristo só desta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque existia dois grupos de pessoas, irmão: saduceus e fariseus, dizendo, outros assim, ele ressuscitou, assim, outros disseram, ele não ressuscitou não. Paulo disse: rapaz, eu digo a você que ele ressuscitou. Aleluia, que ele ressuscitou. O livro de 1 Coríntios capítulo 15, glórias a Deus, que diz assim, o versículo 4: que foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto, e foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Paulo dizendo: olha, vocês estão dizendo que não, mas 500 irmãos, eles viram Jesus ressuscitado. Aleluia! E vocês estão dizendo que não, então afirma vocês: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia para os que dormem. Foi o primeiro a ressuscitar. Primícia, o primeiro a ressuscitar. E a morte não teve poder sobre ele. Imagine o poder que Cristo tem, que nem a morte pôde parar ele. Aí diz o versículo 21: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos revivificarão em Cristo. Então a morte veio por Adão, mas a vida
veio por Jesus. Adão trouxe a morte, e Jesus trouxe a vida. E foi por meio de Adão que nós morremos hoje, por causa de Adão. Mas só que existe uma nova fase que nós iremos ressuscitar. Mas nem todos vão ressuscitar. Nem todos que me dizem: Senhor, Senhor, eu profetizei, revelei, expulsei demônio. Jesus, apartai de mim, rapaz, que eu não vos conheço. Porque os dons não salvam. Temos posição. Nos posicionamos, irmão, diante de Deus, na certeza que eu tenho vitória, eu estou posicionado. Eu estou firmado aqui porque eu tenho certeza, eu estou na posição. E precisamos estar na posição, na certeza dessa vitória. Oh, glória a Deus. Temos propósito e potencial. Aleluia. Glória a Deus. O que não é garantia para a nossa salvação? O que não é garantia para a nossa salvação? Filiação. Filiação não é garantia para a nossa salvação. Eu sou filiado a quem? A Andresa e a Samuel. Mas não é porque eles dois são meu filho, filiado a mim, que garante a salvação deles. Não. O que não é garantia para a nossa salvação é a filiação, a nossa associação com o santo. Ah, não, mas eu tenho amizade com os santos, eu tenho amizade com os crentes. Isso não garante você a salvação sua, não. Não garante salvação, porque Faraó conheceu Moisés, e aí? Mas conheceu Moisés, mas não fez o que Moisés fez. Judas conheceu Jesus, e aí? E Demas conheceu Paulo. Então filiação, andar com pessoa justa ou com os santos, não significa que você vai ser salvo. Não é garantia para a salvação. Olá, bacanda, subcanda, araia. Lucas capítulo 13, do 23 ao 30. Lucas capítulo de número 13, aleluia, do 23 ao 30. Oh, glória a Deus. Que diz assim: e disse-lhe o Senhor: não são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu, e disse-lhe o Senhor: são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: e não são poucos que vão se salvar. A Bíblia diz que é muito chamado e poucos escolhidos. É muita gente, é muita. Rapaz, o que tem de igreja que você não sabe, a dimensão é muito grande. Nós conhecemos a Batista, a Assembleia de Deus, Deus Amor, né? Universal, um três ou quatro. Mas tem muitas igrejas com um bocado de nome aí. Você entra na internet, é um bocado de pastor, é uma igreja a rodo aí, de bocado. E vai ser todo mundo salvo, velho? É muito chamado. Deus dá até a oportunidade de abrir um templo. Mas tem templo que Deus nem entra. Tem templo que Deus não está nem dentro. E ele abarabás. E disse-lhe o Senhor: são poucos os que salvam. Quem está dizendo é o Senhor disse: são poucos que salvam. São palavras do próprio Jesus falando. Aí ele diz: esforça-te para entrar pela porta estreita. Jesus falou assim para o discípulo: olha, são poucos que se salvam, rapaz. Porque existe uma porta estreita. E que você tem que fazer um esforço para passar por essa porta estreita. O que é estreitar? É você tirar coisas de você. É você tirar tudo aquilo que faz parte da natureza humana e viver somente do Espírito. Tirar tudo aquilo que faz parte do mundo. Tudo aquilo que é pecado do mundo, você tem que tirar de você. É a porta estreita. Ele diz assim: esforce-te. Sem esforço você não vai conseguir entrar por essa porta. Porque eu vos digo
que muitos procurarão entrar e não poderão. Vai procurar entrar, mas não vai conseguir. Aleluia. Como essa jovem mesmo que eu falei, ela mesmo chegou para mim e falou: não, eu sei que eu estou errada. Porque continua. Pô, não basta. Se você tem certeza que você está errado, então para. Não basta. Mas ali encontrei refúgio. Um refúgio é um lugar errado. Você está vendo que está errado, irmão? Se esforce e para. Faça um sacrifício. Oh, Nagassuri Anaraias. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Aqui é uma ilustração, né? Jesus falando: esforça-te, nem todos vão ser salvos. Ó, procure passar pela porta estreita, porque haverá um tempo onde cerrada é a porta, onde fechada é a porta. Vocês vão bater, Senhor, Senhor, e eu vou dizer para você: não sei de onde vós sois. Eu estou lhe dizendo agora que eu conheço vocês, mas haverá um dia que vocês vão bater na minha porta. A que porta é essa assim? A porta para o reino eterno. Já estou avisando a vocês que um dia eu vou dizer para vocês assim: eu não conheço vocês. E então começarei a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá e digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai o pecado. Ele disse: olha, se você pratica o pecado, eu peço a você que se aparte de mim, e eu vou me afastar de você. Aí ele diz: ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançarei fora. Os profetas que se esforçaram, né? Que deram o melhor para Deus. As pessoas vão até ver Abraão lá, vai ver Isaque lá, vai ver Jacó lá, vai ver Isaías lá, Davi lá, mas vocês serão lançados fora. Virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Não significa que porque eu tenho um tempo no Evangelho que tem salvação. Pessoa possa até me desviar, e pessoas que começaram agora, com 2 dias no Evangelho, Jesus arrebatar ele, e eu com 30 anos me desviar. Por isso que a Bíblia diz que tem que perseverar até o fim, irmão. Alemacalabassúria. Aleluia, porque a salvação não é garantia. O que não é garantia para a salvação? Ah, meu pai é crente. Sim, seu pai é crente, mas você não é. Isso não garante que você vai ser salva. Você tem que seguir o padrão do seu pai, aí você será salvo. Seguir o padrão da sua mãe, aí você será salvo. Seguir o padrão da filha, aí você será salvo. Ah, não, mas só que eu tenho sociedade com os cristãos. Eu ando com os crentes, irmão. Eu ando com as pessoas justas, sim, mas você faz o que eles fazem? Andar não é garantia. E como eu falei, Faraó conheceu Moisés, e adiantou o quê? E Deus querendo ganhar a alma de Faraó, disse: Faraó, eu vou lhe mostrar que eu tenho um poder sobre a terra. Eu vou lhe mostrar 10 poderes. E mesmo assim Faraó deixou entrar no ouvido e sair no outro. Judas andava com Jesus, irmão. Era garantia da salvação dele? Não. E não foi garantia. Demas andou com Paulo, mas não foi garantia. Marabarabarabarabarás. Oh, glória a Deus.
Andar com pessoas justas é você fazer também, ser justo também. É aprender com eles. Mas não quer aprender com as pessoas. Meu Deus e meu Pai. Aleluia. Amados, vou ficar pelo aqui, para nós terminar mais cedo. E assim glorifica o nome do nosso Deus.